Olá, Cabo Frio, conectados aqui novamente na Sara Design com a doutora Lara Sade. Gente, essa minha doutora é muito gata e fazendo esse milagre aqui que vocês estão podendo acompanhar de perto, né? A apresentadora está muito mais saudável e mais magra. E hoje ela vai abordar um tema, reprogramação mental, não é isso, doutora? Isso. Diz aí, doutora Lara, pra gente um pouquinho sobre esse tema, reprogramação mental. Eu costumo muito conversar com os meus pacientes no consultório, porque quando as pessoas vão me procurar, elas vão com o intuito de emagrecer, ou ter uma hipertrofia, ou ter algum outro ganho que elas estão almejando, mas às vezes ficam muito perdidas, assim, né? Como eu vou fazer isso? Como que eu vou viver dessa forma? Como que eu vou sobreviver? Ou então acha que preciso perder peso em tanto tempo. Bota uma meta ali que talvez ela até consiga, mas depois que ela conseguir aquilo, ela não vai conseguir manter porque ela não tem aquela mentalidade ali. Então, essa reprogramação mental, ela é muito importante para você encarar a vida, encarar esses objetivos de uma outra forma. Você começar a pensar de uma outra forma e encarar os problemas, que não são problemas, né? Como objetivos a serem cumpridos e como você seguir a sua vida nessa linha. Né? Sim, porque a mente, né, ela é, digamos assim, ela que programa tudo, né? Ela que comanda. Então a gente aprende a controlar, digamos assim, doutora Lara? Na verdade a gente reaprende. Sim. Porque a gente está acostumado há anos, né, a ter uma linha de raciocínio, né, a ter um tipo de pensamento, e a gente passa a ter novos pensamentos, a ter novos olhares, até para si próprio, né, com quem eu sou, com que objetivos eu tenho na vida, como eu posso vencer esse obstáculo, né, e isso é muito importante. Porque assim, a gente quando começa um desafio, né, porque isso é um desafio, você conseguir controlar a sua alimentação, você conseguir ter um resultado com aquilo que você tanto quer, porque hoje em dia quem não quer ser saudável e quem não quer ser magro, né? Porque a gente também tem que linkar o magro com saudável, né? Porque senão acaba não saindo tão bom, tão bem assim quanto deveria ser. E aí a gente muitas vezes se frustra porque você consegue aquilo num tempo curto e depois ou não consegue manter, né? Porque justamente você tem que controlar, me corrija até se eu estiver falando coisas erradas, mas você tem que reprogramar para que você consiga manter num prazo, a longo prazo. Consiga manter para sua vida, né? E às vezes tem gente que nem consegue. Tem gente que consegue e não consegue depois manter, mas tem gente que nem consegue. Ela é vencida pelo próprio eu dela. Ela não consegue nem começar. Ela é bloqueada, a mente bloqueia mesmo. O que acontece? A nossa mente, ela tá em constante evolução. A gente tem um processo chamado neuroplasticidade. Então a gente tem capacidade de estar formando novas conexões assim, a longo prazo. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar exercitando a nossa mente. E quando a gente está parado, né, ali estagnado mentalmente, isso não acontece. Então, para você conseguir fazer uma reprogramação, você tem que primeiro assim, parar, para você pensar em quem você é, quais são os objetivos de vida, onde que você quer chegar, estabelecer essas metas, né? Depois que você estabelecer todas essas metas, e aí você começar a praticar. Porque botar às vezes até no papel, né? Você não escova o dente todos os dias após o almoço? Isso é um hábito. De tanto virar uma prática, virou um hábito e você não consegue mais viver sem.
Então, se você começa a exercitar a sua mente a fazer certos tipos de coisa, aquilo vai se tornar um hábito. Quando você está fazendo uma atividade física, né, você está ali exercitando um músculo, o cérebro é da mesma forma. Então, se você não tem costume de ler, você nunca vai conseguir ler. Ah, eu não consigo ler, mas você não tem costume de ler. Então, você tem que começar, tem que traçar um objetivo para você começar a ler. Aí você lê um livro, você vai querer ler o outro, porque o seu cérebro vai acostumando com aquilo. Vai acabar pedindo, e vai né? pedir automaticamente. Assim, são todas as áreas da sua vida, inclusive a alimentação e os hábitos e estilos de vida. Entendi, Entendeu? entendi. Tem, assim, um tempo mínimo para que a gente consiga fazer essa reprogramação? Não, eu acho que isso varia de acordo com cada De pessoa pra pessoa. né? Cada um tem um time. Tem gente que fala assim, eu quero mudar hoje, amanhã eu E tô outra consegue? pessoa. E consegue. Tem gente que tem essa... O poder né, na mente. tem talvez uma facilidade maior, né? De estabelecer metas e cumprir objetivos. Tem gente que precisa de um time maior e tem gente que vai viver tentando e nunca vai conseguir, porque talvez ache que está tentando, mas não tá se boicotando. Existe também essas diferenças. E assim, qual é o primeiro passo para que a gente consiga fazer uma reprogramação? Então, eu acho que primeiro, como eu falei, é você primeiro saber quem você é, né? Talvez Entender o que você quer, entender né? o que você quer, quais são os seus objetivos na vida, né? Qual é o seu objetivo? É levar informação para as pessoas? Cada um tem a sua área, né? O meu, por exemplo, é transformar a vida das pessoas através da alimentação, do estilo de vida. Eu acho que esse é o meu objetivo de vida. Cada um tem que estabelecer um eu, né? Por que eu tô aqui? Com que motivo eu tô aqui? Acho que talvez uma meditação seria interessante. Segundo, é você começar a estabelecer metas, colocar metas no papel. Metas curtas, né? Porque quando a gente também se propõe a metas longas, Isso. eu não sei se eu tô também errando nisso aí, a gente tende, né, a falhar. Não. Colocar as suas metas, depois você começar a praticar essas metas, né? Então, por exemplo, todo dia eu vou acordar às 6 horas da manhã. Então, você tem que começar a praticar aquilo ali e você persistir naquilo ali. Eu vou acordar às 6 horas da manhã durante um mês. No segundo, você já vai talvez acordar sozinho. Você não vai precisar mais de um despertador para acordar. Eu tenho que me condicionar. Condicionar. Terceiro lugar, quarto lugar, na verdade, é você começar a fazer mais afirmações positivas. Eu vou conseguir. Eu tenho esse poder. Eu vou comer menos porque eu não preciso comer tanto. É você começar a afirmar as coisas. Não falar assim, será que eu vou conseguir? Ai, meu Deus. Mas e se eu não conseguir? Ai, mas e se eu tiver com dor? Ah, mas isso... É você já não ter esse tipo de pensamento. Pensar positivo sempre. Pensar positivo sempre. Que isso é uma coisa que ajuda o cérebro. Exatamente. Uma outra coisa importante é você não negativar. Além de você positivar, você não negativar. Tipo, eu não consigo. Você jamais falar isso. Então, eu não vou dar conta. Ou eu não... Nunca usar essa parte esse negativa. Não na frente, né? Porque aí você acaba puxando, né? E já afirmando para você mesmo que você não vai conseguir. Exatamente. O nosso cérebro, ele é comandado quase que 80% pelo inconsciente. Então, totalmente, assim, se o seu inconsciente está pensando que você não vai conseguir, realmente Já você foi. não vai conseguir. Entendeu? Porque você está trabalhando ali, ele está trabalhando o tempo inteiro, você vai dormir, ele continua trabalhando, então você não consegue. Então, as afirmações positivas têm que estar presentes e as negativas elas têm que ser retiradas. Excluídas totalmente. E eu acho que também muito importante é você sempre ter um pensamento de gratidão mesmo. Quando você conseguir, você tá agradecido porque você tá nesse momento. Nossa, que legal, eu tô conseguindo. É você tanto fazer ter uma... Como é que eu posso dizer? É você agradecer, né? Ter esse pensamento de gratidão e ter esse pensamento de vitória, sabe? Assim, eu consigo mesmo, tô conseguindo. E aí é dia a dia, né? Sempre vencendo um obstáculo no dia a dia, uma etapa de cada vez, né? Uma etapa de cada vez. Isso é muito importante também. Mas né? nunca desistir. É o que eu falo. Às vezes eu tenho um paciente que vai lá, mas eu preciso emagrecer em um mês. Eu falo, olha,
pode ser até que você consiga, né? Às vezes fala, eu fui em tal médico, fui em tal nutricionista. Olha, se você não restabelecer sua mente, você não reconectar, se você não tiver esse novo pensamento, essa visão de vida, eu vou ser mais uma. Porque, gente, quem sou eu? Eu sou normal, né? Assim como outros médicos e como outros nutricionistas, outros profissionais da saúde. E assim, a gente não faz milagre. É verdade, é verdade. Então tem que haver, senão, infelizmente, não é possível. É comprometimento, é pensamento positivo, é reaprender a reprogramar a mente, né? Que eu diria que aí uns 80%, né, do sucesso. Eu acho que 100% do sucesso, porque 80% é o seu inconsciente. Então, se o seu consciente, que é 20%, já tá ali trabalhando, o seu inconsciente já vai trabalhar. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Lembrando que a reprogramação da mente não é uma forma de emagrecimento. Óbvio que se você tiver essa reprogramação toda, você vai acabar emagrecendo. Mas é uma forma de você ter um contexto todo saudável, tanto de emagrecimento quanto de qualidade de vida. É porque você passa a enxergar o alimento que está ali à mesa de uma forma diferente, né? Como estávamos falando aqui nos bastidores, falando sobre você entender, a doutora Lara estava falando comigo, Tânia, é sobre você entender o que você vai comer e que você precisa, não é isso? E assim, de tudo, né? Você está fazendo um exercício, é porque aquilo ali faz bem para sua saúde. Você está acordando cedo porque você precisa, talvez, produzir mais durante o seu dia. Você está dormindo melhor, de forma mais coerente, de forma melhor, para você estar no outro dia, né? Tendo um dia produtivo, digamos assim, exatamente, tá produzindo, ter energia, ter disposição. Então, tudo é importante, não só a alimentação, é tudo. Sono, vida, qualidade de vida, atividade, leitura. É um conjunto de tudo, né? Exatamente. Conexões com as pessoas, metas, objetivos, tudo faz parte, tudo é englobado. Não só alimentar, eu quero emagrecer e esquecer das outras coisas. Tá tudo lá. Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. E quando eu tenho um fracasso, assim que eu digo, né? Não sei nem se que você falou assim, Tânia, não tem como dar errado. Mas se eu tenho uma dificuldade, começo ali a reprogramar e eu tenho uma recaída, porque acontece. E aí a gente consegue voltar também numa boa. Eu acho que você tem uma recaída, você pode acontecer, né? Mas você usar aquilo ali como se fosse uma coisa para você como se fosse um gás para você ganhar mais força, mais força. Como eu falei, pensar positivamente, nunca negativamente. Então usar aquilo ali a seu favor para tentar virar o jogo. Cair, ralei o joelho, sacode a poeira, levanta e vai, porque é assim que a vida funciona, não é? Exatamente, aquilo não pode virar um trauma, tem que virar um aprendizado. Então, doutora Lara, muito obrigada por estar presente no Conectados mais uma vez, esclarecendo as dúvidas do pessoal de casa, que são nossas também, né? De quem está aqui acompanhando os bastidores também. E já tem mais doutora Lara no próximo programa, não é isso? É isso mesmo, obrigada. E tema aí legal também que vem, né? Bem legal, bem legal. Eu que agradeço sempre, viu? Um prazer enorme ter você aqui com a gente, sempre. Imagina, eu que agradeço. E eu tô junto com ela, como é que eu tô? Até já! Ponto com Saúde, a sua loja de suplementos, tudo o que você precisa para ficar em forma com qualidade e estilo. Uma loja ampla, confortável e com atendimento especializado. Alimentação saudável, suplementos e materiais esportivos em um só lugar. Venha conferir. Ponto com Saúde, Rua 2, número 5, Parque Burle, Cabo Frio. Estética Dominique Amorim, tratamento estético facial e corporal, terapia capilar. Aplicamos o método Renata França com resultados fantásticos já na primeira sessão. Atendimento com hora marcada na clínica ou em domicílio. Faça seu agendamento. Estética Dominique Amorim, 988357264.
Olá, conectados! Estamos aqui com Deane, psicóloga, isso mesmo, gente. Como vocês já conferiram no outro programa, Deane falou um pouquinho pra gente sobre compulsão alimentar. E aí isso rendeu, porque tem muito assunto ainda, não é isso, Deane? Verdade. Prazer mais uma vez ter você aqui no nosso programa. Prazer é todo meu, agradeço mais uma vez o convite, bom retornar. Isso mesmo, e aí a gente segue com esse tema de compulsão alimentar, não é isso? Isso. Então, eu acho importante, assim, para as pessoas que não assistiram, né, que possam estar acompanhando a partir de agora, a gente entender o que é a compulsão alimentar e a partir daí desenvolver alguns assuntos, porque eu acho que a gente bateu tanto papo que algumas coisas ficaram soltas. Então, assim, para que as pessoas que tenham dúvida, será que eu tenho compulsão alimentar, o que vem a ser uma compulsão alimentar, fique mais claro isso, assim, deixar algumas características bem marcadas. Então, assim, é importante para a gente diagnosticar uma compulsão alimentar, entender que ela tem um período de no mínimo 6 meses de episódios compulsivos, pelo menos 2 vezes por semana. Episódios compulsivos são exatamente o que? É você se alimentar de forma demasiada, até assim, realmente não aguentar mais, e em um curto espaço de tempo, de 2 em 2 horas, e normalmente suprindo alguma necessidade que não é fisiológica, não é física, não é fome, é uma necessidade emocional. E aí, eu até disse no programa anterior que a compulsão alimentar ela é a forma mais severa da fome emocional. Então, entender que existe esse lugar, e normalmente as pessoas fazem isso, este ato, né, o comportamento de se alimentar escondidas ou sozinhas, porque entendem de alguma forma que é vergonhoso. Elas têm vergonha, e têm vergonha não só do fato de comerem demasiadamente, mas de não conseguirem controlar isso. Então há uma sensação real de descontrole absoluto e que eu só consigo aliviar qualquer emoção, angústia, sentimento aversivo que eu esteja sentindo a partir deste ato de me alimentar de forma abundante, né? De uma forma muito grande mesmo, assim, de uma quantidade de alimento muito grande. Muitas pacientes minhas falavam, eu comia 9 pães, 2, 3 Big Macs, né? 3 litros de Coca-Cola, coisas assim, muito grandes, panelas de arroz, eu já até citei. Então, assim, uma coisa que realmente é uma quantidade muito grande. Entendi. Mas, por exemplo, eu tive uma pessoa que mandou uma pergunta. Você falou que no caso da compulsão, a pessoa vai lá, de 2 em 2 horas, vamos colocar que eu como muito, até ficar estourando, né? Isso. Empanzinada, né? Aquele estado de empanzinamento. É isso aí. Mas, se eu vou atrás daquela comida, um exemplo, uma lata de leite condensado, não tô com vontade de comer doce, não tem aquela necessidade. Você até falou que você gosta bastante, muito, né? Muito, por isso que a formiguinha já foi lá. Da lata de leite condensado. Vamos supor, eu já tô tão estressada, eu tô de TPM, que vou lá e pego aquela lata de leite condensado. Não necessariamente eu comi 2 latas, 3 latas, ou agora eu como uma e daqui 1 hora como outra. Mas aquilo ali foi um ato escondido, com vergonha. Eu devorei aquela lata de leite condensado em 5, 10 minutinhos. Isso também se torna uma compulsão? Sim, isso também caracteriza episódios compulsivos, porque ele está realmente tamponando você falou, estou estressada. Você já vê que na sua fala existe algo que é emocional. Eu não busco aquele alimento por puro prazer, assim, eu gosto e vou comer hoje um pouco de leite condensado. Não, eu vou comer porque eu estou estressada, eu vou comer uma lata inteira. Porque quando eu falo assim, 3 litros de Coca-Cola, 2 latas, enfim, isso é proporcional a cada estágio também, né? Talvez para você uma lata já seja muito. Já é de forma que você já se sinta empanzinada. E assim, é muito interessante que a gente marque e pontue que esse ato de comer demasiado, ele é seguido de alívio imediato e algum tempo depois uma frustração, uma culpa, uma sensação de fracasso que demora muito tempo a passar. E aí às vezes as pessoas me falam assim, poxa Deane, quando eu encontro uma pessoa muito magra na rua, eu falo, tadinha, é doente.
ela tem anorexia, não é possível, tá muito magra. Agora, quando eu encontro uma pessoa obesa na rua, eu falo assim, tá vendo? É preguiçosa, não consegue, né? Não parece isso. Se eu encontrar uma pessoa obesa com Big Mac e uma Coca-Cola na mão, as pessoas vão dizer assim, poxa, tá vendo? Não toma vergonha. Só que não é isso. A gente tem que entender que a compulsão, ela é um transtorno, ela é uma patologia psicológica e ela deve ser tratada como tal. E entender que as pessoas tentam, não é colocar assim, não tem força de vontade. Eu imagino que algumas pessoas, e você já deve ter vivido isso, falam assim, poxa, você não tem força de vontade, você não consegue enfrentar isso. Não se trata disso, muito pelo contrário. Eu digo que as pessoas que são acometidas de compulsão e de obesidade, elas têm muita força de vontade. Porque apesar do descontrole, da sensação vivida tão real e tão sofrida, elas sempre querem e recomeçam. Fracasso, mas recomeçam. Então, assim, existe uma força muito grande, mas não consegue sustentar essa força por conta dessa angústia. E uma das grandes falhas que eu sempre pontuo e trago, assim, por que dietas e atividades físicas nunca apenas sozinhas vão resolver o problema da compulsão ou da obesidade, né? Do peso, do sobrepeso? Por que isso nunca vai resolver o problema? Porque a gente não trata a cabeça. Porque não é um problema externo, né? A gente busca soluções externas para tratar algo que é interno. Entende? São agentes internos, estão nos seus pensamentos, nas suas emoções e aí nos seus comportamentos. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental e aí a gente trabalha com uma tríade, a gente chama de tríade cognitiva. O que vem a ser esse nome? Existe um pensamento, esse pensamento ele gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Invariavelmente a gente vai fazendo isso de forma cíclica e repetidas vezes a gente vai construindo um hábito. E esse hábito ele tem uma força gigantesca. Para romper com esse hábito, a gente tem que entender a raiz do problema. Quais são os pensamentos que estão me autorizando a jogar contra mim? Quais são os pensamentos que estão me autorizando a me sabotar, a fazer o que eu não quero fazer? Né? Aquela questão de eu sei o que é certo. Eu sei. Então, assim, se você for em um bom profissional, se você for num bom nutricionista, ele te passar uma dieta alimentar, certamente vai funcionar. Mas você precisa seguir. E qual é o problema então? Seguir. Por que eu não consigo seguir? Se for num personal, numa boa academia, te passar uma série e você seguir, certamente vai funcionar. Mas por que eu não consigo? Então, enquanto você buscar, né, a questão do obsessivo, do compulsivo, é porque me veio a obsessão, porque existe dentro da compulsão um desejo que parece uma obsessão. É aquele desejo obsessivo pela lata, por exemplo, de leite condensado. Pelo chocolate. Pelo chocolate, que enquanto eu não me alimento deste alimento que vira, né, fica assim, me consumindo energia, ele se torna de fato uma obsessão. Vozinha ali atrás, gente, é impressionante o chocolate. Você pode trabalhar o dia todo, você pode focar em outras coisas, mas que ele tá ali gritando. E aí eu vou te falar que isso é um dos maiores gatilhos para compulsão. É quando a gente diz para o nosso cérebro que não pode. Quando a gente o coloca em privação. Nós somos criados de uma forma muito, eu digo que é fantástico, né? Eu tenho um funcionamento que a gente sempre busca o equilíbrio. Nosso organismo, se ele se sente em privação, ele vai buscar de alguma forma o alimento. Eu até iniciei um pouco falando sobre isso. Se eu tô com sede, invariavelmente eu vou dar um jeito de beber água. Eu não consigo por muito tempo tolerar. Certo? Isso é cíclico. Então, assim, se eu digo para o meu cérebro que eu não posso, é como se eu estivesse colocando em privação. E o estado de privação, eu aguço o meu cérebro a buscar este alimento. E aí a gente vira um efeito contrário do que a gente quer fazer. Né? Então, assim, uma das primeiras coisas que o compulsivo, e dentro do meu consultório eu pontuo para eles é: não diga não, que você não pode, até porque você pode. Né? Não é uma questão assim, eu tô diabético, se eu comer um pedaço de chocolate, minha glicemia vai estourar, né? Vai ficar muito alta. Não é uma questão. Muitas vezes um pedaço só não resolve a situação. E não resolve porque existe a questão emocional desse empanzinamento. Eu preciso me entupir. Um pedaço só não vai resolver porque isso não me dá. E como é que eu vou tratar essa cabeça, querida? Gente, é um pedacinho, porque é difícil. É difícil.
Sim, é muito difícil. E tem Porque que é ter um passo a transtorno. passo. Sim, tem vários momentos e etapas dessa construção, né? Requer uma mudança na raiz do problema e não na parte externa E a gente desse consegue problema. fazer isso? Sim, certamente. Tanto a compulsão quanto a obesidade são doenças crônicas, então elas não são assim, eu nunca mais vou ter. Não, eu preciso me tratar sempre. O que é me tratar sempre? No meu programa, por exemplo, no Pensar Magro, a gente vai trabalhar ferramentas com que você aprenda a lidar, aprenda a se conhecer. Existe um processo de autoconhecimento, identificar quais são os pensamentos que mais te atormentam, que mais te sabotam, entender quais são as dimensões da sua vida que precisam de equilíbrio, que você está buscando compensar isso na comida, entender também que privar-se não vai resolver. E por algum momento, por algum período, você até precisa se privar, até para você entender o seu limite. Então, existem alguns pensamentos errados, né? Eu não consigo tolerar a fome. Sim, você consegue tolerar a fome. E assim, tantos outros. Entender o que a gente falou na semana passada, enfim, no primeiro programa, da diferenciação da fome para a vontade, para o desejo. Enfim, existe uma série de técnicas que a gente vai implementando aprendendo, desde técnicas assim externas, comportamentais, por exemplo, parar, sentar para comer. Algumas pessoas comem correndo, comem em pé, não prestam atenção no que Mexendo comem. no celular, à frente da televisão. Isso, exatamente. Bota aquele pratão, senta na frente da televisão, você cansados do dia. Você nem sabe o que você está comendo ali, você está jogando para dentro. Exatamente. Vamos entender que essa seria uma atividade ou uma tarefa comportamental, né? Externa. É de eu controlar o meu ambiente. Você também falou no último programa que você não tinha, né? Você deixava o seu ambiente organizado para que você não tivesse fácil esse alimento. Isso é uma outra dica assim, super importante. Nunca deixe em casa sobrando leite condensado, chocolate, nada dessas coisas. Porque para mim é muito difícil. Se ele tá ali, na hora que eu abro o armário, ele tá assim, oi, tô aqui só para você fazer aquele brigadeiro. E aí, então, eu prefiro não ter. Porque eu não sei me controlar. Então, ele não entra ali. Essa é uma estratégia muito boa, mas para que você possa ter feito isso, você teve que entender que para você isso é difícil, admitir. E aí existe, dentro de todo esse tratamento, essa admissão, assim, eu admito que eu estou doente, porque tem uma fase de negação, que eu não quero aceitar que eu tenho esse problema, existe isso, mas entender que a responsabilidade é só sua, é só minha, né? Não tem ninguém que vai gerir isso. E que eu preciso cuidar e me responsabilizar, e que a culpa não é do meu casamento infeliz, da minha profissão mal-sucedida, do trabalho que eu escolhi, do chefe que me perturba o dia inteiro, dos meus filhos que não me dão tempo para trabalhar direito, para malhar, para comer, e, enfim. Eu tenho que ter guloseimas em casa, porque eu tenho criança pequena. Quantas desculpas são dadas de forma levianas para esconder, mas isso não é uma questão assim de eu vou fazer consciente. Não é inconsciente, é porque o sofrimento é tão grande que eu prefiro ir escondendo de mim mesma, não é de ninguém. É mais fácil, né, pra gente, é muito mais fácil. Para lidar com isso. Com certeza. Para lidar com isso. Porque até você, aquilo que você falou, até você perceber que você precisa de ajuda, que aquilo ali te faz muito mais mal do que bem, você já passou por um caminho de sofrimento absurdo. Exatamente, né? Exatamente. É um caminho de sofrimento absurdo. Sim, é muito sofrido. Eu digo porque às vezes eu tenho uma luta diária com o chocolate, com o doce, nesse sentido. Então, essa luta diária é que ela precisa ser ressignificada, ela precisa ganhar um outro lugar. A doutora Lara falou de reprogramação mental. Então, é o que a gente faz no programa Pensar Magro. A gente chama de reestruturação cognitiva. É reestruturar alguns pensamentos que a gente considera errados. Errados porque jogam contra você. E entender que esses pensamentos que são automáticos, que são criados a partir de repetições, são criados a partir da sua história de vida, da relação que você estabeleceu com a comida, com o seu trabalho, com você mesma, está muito ligada à autoestima, muito ligada a alguns fracassos na vida. Enfim, a gente começar a pensar nisso e reestruturar, dar um novo lugar, dar um novo sentido, confrontar,
Entende? Existem alguns cartões que a gente chama cartões de enfrentamentos. E nesses cartões de enfrentamentos existem alguns prontos e alguns que a gente cria junto com o paciente. Então, assim, respostas adaptativas. Me diz um pensamento recorrente que você tem frente ao chocolate, ao leite condensado, que normalmente é aquele que te autoriza a você ir lá e comer. Um pensamento, eu vou pensar aqui já depois dos comerciais eu jogo isso aqui. Um minutinho só. Espera aí, aguenta aí. E aproveita e pensa junto comigo aí. Me responde aí de casa também, viu? Faça essa pergunta também. Já voltamos. Ponto com Saúde, a sua loja de suplementos, tudo o que você precisa para ficar em forma com qualidade e estilo. Uma loja ampla, confortável e com atendimento especializado. Alimentação saudável, suplementos e materiais esportivos em um só lugar. Venha conferir. Ponto com Saúde, Rua 2, número 5, Parque Burle, Cabo Frio. Estética Dominique Amorim, tratamento estético facial e corporal, terapia capilar. Aplicamos o método Renata França com resultados fantásticos já na primeira sessão. Atendimento com hora marcada na clínica ou em domicílio. Faça seu agendamento. Estética Dominique Amorim, 988357264. Voltando agora dos nossos comerciais, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo acompanhar o raciocínio dela aqui, viu, gente? Porque ela é esperta e às vezes eu fico confusa, eu aposto que você é de casa também. Então vamos lá, me explica aqui, qual é o pensamento que te autoriza a burlar a sua dieta, né? Você está com um plano alimentar, está seguindo o seu plano alimentar e nele não está incluído um pão, nele não está incluído o chocolate, não está incluído o leite condensado. Mas vem alguma situação durante o dia que você se autoriza a comer. Tá, eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas vamos lá. Me estressei na empresa, me estressei com alguém ali no meu serviço e aí me dá aquele ataque de fúria e a minha cabeça vai procurar o quê? O chocolate. Você consegue identificar o que você pensa? Porque quando você fala assim, me estressei, vem uma emoção. E aí que eu quero chegar. Existe um pensamento anterior à emoção. Normalmente, o que vem primeiro, isso invariavelmente, O que eu não posso é comer. um pensamento. E esse pensamento gera uma emoção. Essa emoção gera um comportamento. Vamos entender que o estresse é a emoção. E que o comportamento seria a ação. Eu vou lá e como leite condensado. Mas o que eu pensei antes? Isso é uma das questões mais difíceis, porque os pensamentos, eles são o que a gente chama de automáticos. Eles são rápidos, trazem uma força muito grande, que é essa emoção. A emoção, ela é transitória, mas a presença dela é tão forte que ela me domina. E me dominando, eu não consigo nem sequer lembrar do que eu pensei. Eu só fico no sentimento. Então, a primeira etapa é identificar o que eu senti. E depois, no momento que você sentir isso agora, por exemplo, você não lembra o que você pensou. Você nunca parou para prestar atenção nisso. E essa é uma tarefa que eu quero que você faça essa semana, por exemplo, se vocês quiserem tentar também. Quando sentir essa emoção, que ela vai vir muito forte, você já sabe, tanto a vontade também, esse que desejo de comer, o que vem como pensamento? Porque entenda que a emoção ela é muito forte e por isso ela te toma, te invade, te domina. Mas sempre antes existe um pensamento que te sabota, te autoriza, Pode estar que é ligado ou automático. não no que eu quero comer? Pode estar ligado ao trabalho. Quando a gente diz assim, por exemplo, hoje eu tive um dia muito estressante e eu mereço comer é um pensamento. O dia estressante é uma emoção. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que é pensamento, o que é emoção e o que é ação, que seria o comportamento. O comportamento é aquele manifesto, eu consigo ver, é a ação, tá no mundo físico. E a questão física foi o que a gente falou, dietas, atividades físicas, cirurgias, medicações, remédios, enfim. Todas essas questões, elas são externas ao problema. Elas, por si só,
não resolvem. Elas resolvem a partir do momento que você encontrar a solução para a raiz do problema. Então, entender aonde está este pensamento e esta emoção. Entendi. A emoção ela é mais percebida, ela é mais Ela marca mais, sentida, ela né? marca mais, eu consigo nomear com maior facilidade, eu consigo dizer isso. E o pensamento, você precisa parar e prestar atenção. Quando vier a emoção forte, você para e fala, o que eu pensei? Por que eu tô assim? Eu tô aqui com uma ruguinha na aí- testa, por isso que eu não lembro qual é o pensamento. Isso é muito comum, Tânia. E aí, se você identificar, por exemplo, que veio um pensamento de eu mereço, por isso eu vou comer. Eu estou estressada e eu mereço. Se vier um pensamento desse, você tem que fazer o quê? Confrontar. Lembra que eu falei dos cartões de enfrentamentos que às vezes a gente cria alguns com o paciente ou a gente dá alguns também como modelos. Confrontar este pensamento. Não, eu mereço resolver meu problema. Eu não mereço comer. Eu mereço ter o corpo que eu desejo. Eu não mereço comer. Eu mereço sair para correr, eu tomar um banho quente. Eu mereço resolver o meu estresse e não comer. Então eu começo a dar lugar para as coisas. Se há um problema no trabalho que eu não posso resolver, é aceitar isso e tentar lidar com isso de uma forma saudável. Comendo não vai resolver o problema, muito pelo contrário, você vai estar só aumentando o problema. E se é algo que realmente eu não consigo resolver, eu mudo de trabalho, eu me programo, eu me organizo, eu faço um planejamento. Agora, abrir a geladeira e comer Não vai vai ficar resolver cada vez nada, mais né? estressada. Vai só piorar. Mas para isso você precisa entender quais são os pensamentos que te roubam, quais são os pensamentos automáticos que vêm, que trazem uma emoção muito forte, que sem pensar você toma ação, que é o comportamento. Agora você falando aí de pensar, né? Aí eu fico imaginando, por que eu não corro naquele momento para uma pizza, para um hambúrguer e sim para o chocolate? Porque é onde eu vejo mais problemas, assim, que eu não posso, que eu não controlo. Porque a pizza você come um pedaço, 2, 3. O chocolate, se você comprar uma barra e falar assim, Tânia, eu trouxe o chocolate aqui, ó, pode pegar um pedacinho? Eu vou pegar um pedacinho, aí ele vai olhar pra mim, eu vou olhar pra ele, eu vou eu vou pegar mais um pedacinho. E eu vou mais um, e enquanto aquele pacote não estiver vazio, Vai comer eu todo. não vou parar de comer. Então, a questão do chocolate, nós até iniciamos, eu acho, alguma fala das nossas soltas, né, que ficaram no último programa. Tem sim uma questão química, né? A compulsão alimentar, ela traz essa questão psíquica e química do nosso organismo. O açúcar, ele é uma droga lícita e ele provoca no nosso organismo uma série de sensações que eu digo que anestesiam. Então, o açúcar, ele anestesia. Por que uma emoção de estresse faz com que eu queira comer um doce, por exemplo? Porque eu busco me anestesiar desta emoção, que no momento é aversiva, é angustiante, eu quero me livrar dela. Então eu vou buscar algo que me anestesie. Acontece Prazeroso pra mim. Prazeroso para você, que traga um Naquele anestésico, momento. rápido. Acontece que para você é o chocolate, mas eu já tive paciente que era hambúrguer, entende? Por quê? Também tem o açúcar, porque é o carboidrato refinado que vai fazer com que se transforme em açúcar e a sensação no meu organismo, a sensação química é a mesma. Então, para você o chocolate é o leite condensado, mas para algumas outras pessoas é o salgado, é o hambúrguer, é a coxinha, que vai ter o mesmo efeito. A questão é o lugar que este alimento ocupa na sua relação. Você já identificou, esses são os meus pontos fracos, digamos, né? O calcanhar de Aquiles, é aquele que eu preciso controlar. E aí, voltando à nossa fala anterior, um pouco anterior, é a questão do eu não posso. E aí eu coloco como... Que aquele alimento eu não posso, eu não controlo, ou melhor, ele me controla. Então é melhor eu não chegar perto. Porque e aí o que a sua faz mente sofrer. faz? Ela quer que ele vai me atrai. A mente fala assim, é chocolate. Você coloca em privação, você diz pra ela que não pode. E isso é uma das coisas que você precisa evitar. Nunca diga pra sua mente que você não pode. Você pode comer chocolate. Eu só não quero comer Você não quer. E aí, uma dica que eu sempre uso com os meus pacientes, costuma muito funcionar, é assim... Coloque ele para mais para frente, dentro do seu planejamento alimentar. Tente seguir seu planejamento alimentar. E aí coloque ele para um dia seguinte ou para uma hora mais para frente, enfim. Se organize dentro do seu plano alimentar que você possa
comê-lo. E diga para sua mente, conte isso para você. Eu posso comer e eu vou te comer tal dia. Vai chegar em tal dia ou em tal horário e provavelmente, isso é muito comum e as minhas pacientes me relatam com bastante frequência que elas esqueceram e não tinham mais vontade de comer. Não tinham mesmo. Então, assim, experimente fazer. Programando pra frente. Programando pra frente, sem dizer assim, eu não posso te comer. Não, eu posso te comer. Tá aqui, tudo bem, não tem problema. Vou te comer no sábado. Do sábado. Eu vou te comer no sábado. E pode ser que você chegue no sábado e fale, eu tô com vontade de comer. E coma, e acabou. Mas isso são etapas do processo. Entende? Existem alguns momentos e algumas pessoas que realmente precisam estar em privação totalmente, justamente para entender esse quadradinho de chocolate que só ativa, que só coloca assim, eu quero. Então, assim, o paladar, ele é ensinado. Então, você hoje toma café sem açúcar? Sem açúcar. E sem adoçante. Eu aprendi a tomar o café sem adoçante. Sem adoçante. Nosso paladar, ele é aprendido. Nós temos 4 sabores, digamos assim. A gente identifica, diferencia 4 sabores: o azedo, o amargo, o salgado e o doce. Acontece que nós temos, ao longo da nossa criação, preferências pelo salgado e pelo doce. Então, se eu disser assim, poxa, Diane, eu gosto de amendoim, mas o amendoim sem sal eu não gosto. Dá aquele amendoim cru, sem sal e sem nada, não gosto. Mas aí bota um salzinho, eu acho uma delícia. Você não gosta do amendoim, você gosta do sal. Entende? Igual o café. Quando você fala assim, não gosto de café porque é muito amargo, mas se eu colocar umas gotinhas de adoçante ou açúcar, eu gosto. Na verdade, você gosta do sabor adoçado. Então, assim, é buscar treinar o seu paladar. E existe algum momento do processo de emagrecimento que realmente você precisa ficar em privação justamente para diminuir essa sua... Você está, assim, com a sensação de doce muito grande. Eu tive uma experiência recente com uma participante do grupo que nós ficamos 40 dias sem ingerir nenhum tipo de açúcar, nem adoçante, porque assim, eu não como açúcar, mas eu como adoçante, dá no mesmo. Você está dizendo para o seu cérebro, mandando para o seu cérebro a mesma informação, só é o dando sabor um doce para ele. diferente. Mas é açúcar, é doce, entende? Então assim, a gente precisa de fato mostrar que existem outros universos, né? E aí, assim, ela comeu uma pizza com o noivo, saiu para comer uma pizza, e ela falou, Diane, eu senti açúcar na massa. Você acredita? Eu falei, meu noivo, essa pizza tá doce, você não acha? Já no final, assim, nos 37º dia, ele falou assim, não, eu não acho que tá doce. Mas por quê? Ela estava tanto tempo sem comer doce que ela começou a perceber as nuances do doce. Entende? Então, assim, você colocar o seu organismo igual ao chocolate, mais amargo, e você vai diminuindo isso. A gente chama de dessensibilizar. É algo que está muito sensível e vai dessensibilizando, vai tirando essa sensibilidade. Imagina quando você vai à praia e pega o sol, branquinha como nós somos, ficamos assim, camarões. Quando a gente molha, toma banho, ou pega um vento, ou bota uma roupa, não está sensível aquela pele, não incomoda? Isso é porque está muito queimado, ou seja, está muito sensível. O que a gente vai fazer? Dessensibilizar. Ao longo do tempo vai dessensibilizando. Isso é um processo, não é? Na nossa pele acontece naturalmente. Acontece que com a questão alimentar a gente precisa ir passo a passo, testando e colocando pontos, né, a serem alcançados para dessensibilizar esse paladar também. Entendi. Você me fez aí a pergunta, eu estava aqui pensando com os meus botões, o que me levava a pensar no chocolate, a querer comer o chocolate? Qual era o pensamento? Encontrou? Né? Eu acho, se eu não me engano, que o pensamento que me vem à cabeça naquele momento eu tô tão estressada, eu tô tão nervosa, que eu necessito fazer alguma coisa gostosa pra mim. Então, que se dane, eu vou comer um chocolate. Eu tenho o direito de sentir o prazer que o chocolate me dá, eu preciso me acalmar. Eu preciso sentir prazer, eu posso me dar isso aqui de presente. Eu tô tão estressada hoje, já fiquei tão irritada com tudo, que eu posso. Então aí eu vou no chocolate. Então, aí na sua fala tem vários pensamentos. O eu mereço já até foi, é um presente, eu preciso, eu necessito. E olha a sua fala. É como você coloca esse alimento no lugar e aí assim, a gente precisa enriquecer essa vida. Entender que você necessita se amar, se olhar no espelho, alcançar seus objetivos.
que você merece, que você pode e que você pode ter um corpo magro, se manter saudável, que você, assim, voltar a se olhar e se amar, entende? É colocar, por isso que é reprogramar, é tirar esse lugar de merecimento. O chocolate é só um chocolate, ele tem a função. Ele não é um troféu pra mim. Ele não é um isso. troféu. Ele não vai fazer diferença se eu comer ou não na minha vida. Exatamente. Ou melhor, até pode fazer, né? Do jeito que você pensa, que você busca, Ele faz. ele pode me fazer mais mal do que bem. Sim, Né? sim, ele provavelmente faz. E assim, nosso cérebro ele só se organiza com prazer. Então, buscar assim, quais são as áreas da sua vida que você pode enriquecer e ganhar prazer de outras maneiras. Entende? A gente precisa de prazer. Nós somos seres que vivemos em constante busca em ser feliz. Não é verdade? É verdade. A gente quer ser feliz, a De gente qualquer quer maneira, ter realizações nas dimensões da nossa vida, profissional, familiar, pessoal. Existem muitas áreas para a gente cuidar. E aí, assim, por que essa barra de chocolate é Vai a me minha fazer fonte, feliz ou minha não, fonte de prazer? É a minha maior fonte de prazer e também a minha maior fonte de desprazer. De Porque desespero, né? existe um sucesso e existe um insucesso. Né? E isso está vinculado ao seu controle e descontrole. É do com céu ao relação. inferno num Rapidinho. piscar de olhos. Porque ao mesmo tempo que ele me dá aquela sensação de alívio, aquela sensação de prazer, olha, só em pensar eu já sinto, assim, sabe? É uma coisa muito doida. Ao mesmo tempo, quando ele terminou ali, eu já me sinto culpada. Porque eu não deveria ter comido uma barra inteira. Eu não poderia ter comido aquela barra porque ela não está no meu plano alimentar. Eu fracassei por ter comido aquele chocolate. Aí você cai. Aí você cai. Existe uma curva do fracasso muito mantida por conta das histórias anteriores e existe uma tentativa de autoeficácia, de capacidade, de novo, de gerir a sua vida, de controlar as suas escolhas, de controlar as suas emoções. E essa autoeficácia é o que eu digo que a gente tem que fazer planos curtos. Não adianta você buscar uma dieta mirabolante, algo assim que você não vai conseguir manter. Manter para a vida toda. Para a vida toda. Eu sempre no meu grupo, tem um tempo de duração e assim, logo no início você não começa pensando em qual dieta alimentar você vai seguir. Eu não estou preocupada com o que você vai comer, com a atividade física que você vai escolher. A questão não é essa. Se fosse, não existiriam pessoas obesas nem compulsivas, porque existem muitas dietas e muitas atividades ao ar livre, na região que nós moramos, é só sair para caminhar, enfim. Não está aí o problema. Então, assim, o que você vai escolher comer e seguir, né, e conseguir manter-se comendo. Então, buscar algo que seja realmente pautado numa vida prática, numa vida duradoura e não algo que você não vai conseguir sustentar por muito tempo, porque senão você vira um ciclo e é um ciclo do insucesso. E isso faz muito mais mal do que bem, porque de novo você vai se sentir fracassada e de novo você vai você achar... falhou mais uma vez, né? E essa emoção é muito ruim. Aquilo durante um tempo e aí, opa, tropecei, caí, levanta e você recomeça e você tropeça e cai. Então é aquele ciclo, né? Que levanta, cai e é frustrante. Muito. E o papo rende, né, Dani? Que bom. O papo rende, é gostoso ter você aqui no Conectados. Eu aposto que você aí de casa também ficou grudada aí no sofá, prestando atenção, porque por algum motivo ou outro você consegue se identificar, não é isso? Sim. E é muito gostoso ter você aqui, é um prazer enorme. Eu aprendo cada dia mais e eu só tenho a agradecer. É um prazer. Esse assunto é um assunto que realmente eu gosto muito de falar, porque de fato existe um sofrimento real. Sim. Não é um sofrimento psíquico, é a partir de uma construção psíquica, porque eu crio esse sofrimento em mim, não consigo ultrapassar essas barreiras, não é por falta de força de vontade, é por um descontrole percebido e sentido que de fato não consigo dominar. E aí por isso requer tratamento especializado e psicológico. É uma equipe multidisciplinar, né? É buscar primeiro tratar o pensamento e as suas emoções de e dentro depois para fora, né? Exatamente. Esse de dentro para fora, ele é
duradouro e definitivo. Então, assim, eu queria fechar aqui, né, esse nosso bate-papo com muito carinho e fazer uma reflexão para você e para quem está nos assistindo. Se hoje eu te desse um corpo magro, do jeito que você idealiza seu corpo, você conseguiria mantê-lo por quanto tempo com os seus pensamentos, com as suas emoções e com os comportamentos que você tem hoje? Com a cabeça que você tem hoje, durante quanto tempo você conseguiria mantê-lo magro? O que eu quero que você reflita com isso? É que seu problema não está em emagrecer. Esse não é o seu problema, essa não é a sua questão. A questão está no descontrole, na relação que você estabeleceu adoecida com a comida e em como você vem enriquecendo as dimensões da sua vida e o carinho que você se trata, e o carinho que você se cuida, enfim, a sua autoestima. Então, gente, é isso aí. Você, com essa cabeça que nós temos, por quanto tempo nós conseguiríamos manter um corpo magro? Coloca lá #conectados e aí a gente vai ver a sua resposta também, viu? Eu não durante muito tempo. Com essa cabeça aqui... Eu não falei rapidinho. Na semana que vem, do dia 4 ao dia 8, vai estar acontecendo um workshop gratuito do emagrecimento e eu vou estar dando algumas aulas para falar sobre compulsão e lá algumas dicas. Então, quem quiser, quem tiver interesse, passar para as amigas, enfim, se inscreve no programa pensarmagro.com.br/cadastro-workshop/. Espero vocês lá, vai ser uma grande semana, espero que aproveitem. Grande beijo. Tchau, Conectados vai ficando por aqui e na próxima semana eu espero você de novo e entre em contato. Vai lá confere direitinho o Pensar Magro, gente, que tá lá no site dela, no Instagram, vou colocar aqui também. Se inscreve no workshop, porque eu vou lá, viu? Eu vou me inscrever. Eu também quero isso. Um beijo grande para você aí de casa. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Fiquem com Deus e na próxima semana estaremos de volta. Um beijo grande. Tchau.